Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre com muita alegria que a gente está aqui para trabalhar um pouquinho e para compartilhar aqueles ensinamentos que a gente tem aprendido durante esses 60 anos de existência da casa. Nós vamos falar nesse mês sobre Jesus. E não é fácil falar de Jesus, porque apenas há 2000 anos nós estamos tentando aprender aquilo que ele nos ensinou naquela época lá atrás. Graças a Deus que a gente não se lembra que estava lá. Por isso, nós temos a oportunidade de continuar aprendendo e tentando colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Mas um dia a gente vai chegar lá. Hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Quem será que seria o semeador? Por que parábola do semeador? Na época de Jesus, se a gente se lembrasse quando a gente estava lá, mas a gente reconhece pelas figuras. As pessoas eram simples, não tinham estudo, não tinham cultura. Era uma época muito ruim, né, com relação aos dias de hoje. E não foi Jesus que escreveu as parábolas, foram os seus seguidores, né? Jesus apenas contava histórias através de alegorias para nós que estávamos lá ouvindo. Mas, né, entrava por aqui e saía por aqui. Porque muitos de nós não estávamos prontos ainda para entender tudo aquilo que ele falava. Então, ele falava por meio de historinhas do momento, de ocasiões que estavam acontecendo, fatos, né? Ele usava alegorias. E por isso são chamadas de parábolas, porque elas não são narrativas reais, elas são histórias contadas. Certo? E aí, nós vamos falar sobre essa parábola. Essa parábola começa assim. Naquele dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, ficando toda a gente de pé na ribeira, e lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, por historinhas que ele começou a contar. Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e as comeram. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas saindo o sol, se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos, a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa parábola foi escrita por Mateus. Agora nós vamos tentar colocar essa parábola nos nossos dias de hoje e procurar entender o que Jesus quis dizer com essas sementes que ele foi jogando pelo caminho. Que semente seria aquela que caiu à beira do caminho? Que semente seria aquela que caiu no pedregulho? Né? Então, nós vamos passar essa parábola para o nosso entendimento de agora. Porque hoje todos nós já temos a oportunidade de estudar, né? De conhecer nas entrelinhas o que Jesus queria nos dizer naquela época. Porque naquela época nós não tínhamos condições de entender esses segredos. Então, os seus discípulos acabaram escrevendo essas historinhas e cada discípulo escreveu da maneira que entendeu. Essa foi a maneira de Mateus. Né? Se nós formos pegar todos os livros de estudo da doutrina espírita,
os livros de Emmanuel, de Chico Xavier, escritos por Emmanuel, e as mensagens de André Luiz, cada um tem um entendimento da parábola. E é isso que nós vamos fazer no dia de hoje. Nós vamos refletir em que grau está a nossa semeadura. Por que a nossa semeadura? Quem foi que saiu a semear? Foi Jesus. Ele estava lá colocando a sementinha nos nossos corações, na nossa mente. Então, foi ele que começou a semear. E algumas sementes foram dando frutos. Por exemplo, a nossa casa Luz Divina. Certo? A nossa casa Luz Divina é uma sementinha daquela época. Foi plantada lá no coração do irmão Rubens, e quando ele retornou várias vezes para resgatar alguns débitos, caiu na real e lembrou: vou formar a Luz Divina. E todos nós estávamos lá também, né? E fomos arrebanhados por ele. E essa sementinha que ele plantou, que é a Luz Divina, que hoje tem 60 anos, nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, entendendo que nós fomos também sementinhas plantadas por ele. Certo? Essa sementinha, ela foi construída dentro de nós, no nosso interior. E cada um de nós vai construí-la da maneira que entender. Nem todos aqui estamos prontos para nos engajar como se fosse a criação da nossa casa, né? Nem todos estamos nesse patamar ainda. Nem todos conseguimos entender todas as parábolas de Jesus. Não. Porque cada um de nós tem um sentimento, uma visão, e tem alguma coisa dentro que está à procura. Então, a gente mistura todos esses sentimentos e cada um vai entender de uma forma. Hoje mesmo, nós vamos entender de uma maneira, e pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, quando a gente olhar de novo para essa mensagem, falar: nossa, perdi, passou e eu não vi uma coisinha que estava ali no meio. Então, esse entendimento, ele não é meu. Tá? Eu pesquisei na internet, pesquisei nos livros e achei alguma coisa que estava naquilo que eu estava aceitando no momento, na hora que era o meu conhecimento, quando eu estava fazendo isso. O que a gente não pode esquecer é que Jesus é o semeador. E nós somos as sementes que ele espalhou por aí. Certo? Começando o estudo da parábola, ele fala que ele saiu a semear e que algumas sementes caíram no meio do caminho, mas que o caminho era árido, não tinha irrigação, não tinha luz, e naquele mesmo momento, pássaros, né, comeram aquelas sementes. O que a gente pode tirar desse entendimento dessa passagem? Logo que Jesus começou a contar a sua história para aqueles que estavam ali próximos, como nós aqui, muitos de nós recebemos aquele ensinamento, admiramos a figura do Mestre Jesus, mas não tínhamos na nossa mente e no nosso coração preparo para entender o que ele estava falando. Certo? Então, as pessoas ainda não entendem os ensinamentos ministrados por Jesus. A gente ouve a voz dele, a gente escuta a voz dele, mas ainda a gente não tem um preparo para colocar em prática aquilo que ele está falando. Então, o que acontece com essa sementinha? Desculpa. Essa sementinha, ela não vai crescer. Então, foi aquele momento que nós ouvimos o que ele estava falando, passamos um período na Terra, né? Fomos embora, desencarnamos, ficamos lá em cima pensando em tudo aquilo que ele falou. Deus, misericordioso, nos deu uma outra chance. Reencarnamos novamente. Né? E aí continuamos com aquela sementinha e passamos a ter um entendimento diferente. A sementinha caiu lá perto do pedregulho. Né? A sementinha, como ela já estava um pouquinho mais entendida dentro do ser humano, ela começou a florescer. Mas ainda, nós não tínhamos no nosso coração aquela vontade
de colocar aqueles ensinamentos para fora. Porque, às vezes, não estávamos no ambiente preparado, né? Não tínhamos condições físicas, né? Não tínhamos instruções suficientes para informar todos aqueles que estavam à nossa volta. Como hoje ainda acontece isso, certo? E aí o que acontece? As palavras nos chegaram com muita alegria, já começamos a entender melhor o que ele queria nos passar. Já sabíamos que tínhamos que transmitir esse conhecimento para outras pessoas que estavam junto de nós. Mas nós tínhamos a nossa vida particular. Nós também precisávamos sobreviver. Então, o que acontece com a sementinha? Ela vai morrer de novo. Porque a gente não conseguiu ainda colocar tudo para fora daqueles ensinamentos que estavam guardados. Mas alguma parte a gente conseguiu fazer. Mas como Deus, misericordioso, Pai de infinita bondade, Ele vai nos dar mais uma chance. Porque Jesus nos apresentou isso há 2000 anos. Certo? E nós estamos aqui ainda hoje tentando entender. Então, essa sementinha já estava um pouco mais melhorada dentro de nós. E aí nós vamos retornar mais uma vez. Vamos entender mais uma vez, né? O que queria dizer aquela sementinha. Estamos um pouco mais evoluídos. Entendemos que esse mundo tumultuado que nós estamos hoje, né? Aí ele diz lá na parábola, e aí a sementinha caiu no meio dos espinhos. Como a gente já tem um grau maior de entendimento, os espinhos são os nossos dias. Se a gente pensar no mundo de hoje, nós temos um mundo com 1000 dificuldades. Nós temos que trabalhar, estudar, sustentar filho, pegar ônibus, pegar condução, fazer uma série de coisas, né? Então, os espinhos nos sufocaram. E nem sempre aquilo que nós já aprendemos, reaprendemos e viemos prontos para colocar em prática, não conseguimos. Porque o nosso orgulho, as nossas viciações, os nossos interesses pessoais são maiores do que os nossos interesses morais. Mas Jesus e Deus, nosso Pai, Ele não desiste. Ele vai nos dando oportunidades. A gente já sabe que nós temos 1000 defeitos. A gente já sabe que nós estamos aqui para amar ao próximo. Mas ainda não conseguimos colocar isso para fora. Nós sabemos que nós precisamos auxiliar, trabalhar, porque nós queremos um mundo melhor para nós. E foi isso que ele disse lá no começo da parábola. Mas só se passaram 2000 anos. E a gente está aprendendo. Somos aprendizes, somos crianças ainda no espiritismo. Graças a Deus que a maioria de nós está nesta casa, ou em outras casas espíritas. Estamos abertos ao conhecimento, né? A gente vem aqui, assiste a reunião, ouve as palestras, sai daqui e chega no final do ano ou na campanha de julho e fala assim, já estou pronto para auxiliar. Mas a gente ainda não está totalmente pronto. Porque ainda somos seres humanos. E o mundo só vai melhorar quando nós, seres humanos, nos melhorarmos internamente. Sabe aquela palavrinha reforma íntima? Só tem 2000 anos. E a gente pode ter mais uns 2000 anos pela frente ainda, né? Porque Deus é paciente. Ele disse para nós que nós seríamos felizes. Mas a felicidade, ela está dentro de nós. E a felicidade só vai sair quando todos nós estivermos no mesmo nível, né? Aqui nós temos jovens, idosos, né? Cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu grau evolutivo. Mas a gente vai chegar lá. A gente percebe que o nosso crescimento espiritual e moral, cada dia está mais arraigado dentro de nós. Porque a gente sabe que tem que amar o próximo, né?
A gente sabe que tem que amar a família. Ninguém está na família errada, ninguém está no trabalho errado. A gente está no lugar que deveria estar, carregando essa sementinha que ele plantou em nós há 2000 anos atrás. Mas um dia ele disse que essa sementinha ia cair na terra fértil. Olha que linda plantação. Somos nós. Hoje, alguns de nós pode ser que sim. Alguns de nós pode ser que já frutificaram e já passaram dessa fase. Mas a maioria de nós estamos aqui, ó, na terra fértil. Graças a Deus, 2016. Certo? E hoje a gente vai dar um passinho a mais. Porque nós entendemos que se realmente nós não autoconhecermos, não amarmos a quem está à nossa volta, é capaz de a gente murchar e ter que voltar para aí de novo. Então, nós queremos que a nossa sementinha continue a crescer, que a nossa sementinha venha a florescer. Que nós possamos dar o melhor de nós, porque Jesus nos deu. Se vocês forem lembrar, quem assistiu o filme da crucificação de Jesus, todo mundo viu o que ele passou. Quando ele chegou lá em cima, o que ele disse? Perdoai-o, porque eles não sabem o que fazem. E deu a chance para a gente. Então, o que eu queria que nós entendêssemos nesse momento é que essa parábola, cada um de nós vai entender da maneira que estiver no momento. Alguns de nós vão continuar ouvindo e passando. Alguns de nós vão arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E, graças a Deus, alguns de nós já estarão um pouco mais elevados para vir nos ajudar. Porque foi exatamente isso que Joana de Ângeles nos traz essa mensagem, que é muito importante. Nesse homem atribulado dos dias de hoje, a divindade deposita confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade muito mais feliz. Buscar os valores que lhes dormem soterrados no íntimo é a razão da sua existência corporal no momento. Encontra-se com a vida, enfrentá-la e triunfar, eis o seu final. Joana de Ângeles escreveu isso há muito tempo, e a gente está aqui discutindo isso de novo. Então, vamos pegar essas palavras e colocar na nossa mente. Como eu falo sempre, vamos colocar essa palavra na porta da nossa geladeira, né? Vamos crescer um pouquinho mais, porque Jesus é o sublime semeador da terra, e a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos. Que todos possamos pegar essa sementinha que está dentro de nós e colocar para fora, que nem a luz divina. Já deu 60 anos, a gente tem mais de 5.000 pessoas que frequentam a nossa casa. Então, vamos pegar esses 5.000 e triplicar, fazer o máximo que a gente puder e doar o amor e a semeadura de Jesus. Que todos tenham uma ótima reunião.